Pode estar assentado, meu irmão. Que bom poder viver esse momento junto com os irmãos. E quando a gente vem para um congresso e a gente ouve, o tema é o mesmo, e a gente ouve o preletor, aí às vezes a gente tem que mudar o texto. E para não acontecer isso, ontem eu liguei para Leonardo e falei assim: ô Léo, você vai andar por que caminho? Para poder a gente andar por caminhos diferentes, não é? Vamos combinar alguma coisa aí? O que você vai falar? Ele: não, ainda vou definir e tal, o resultado. Eu tive que mudar o texto para compartilhar com os irmãos e caí em João capítulo 10, verso 8, que diz que aquele que vem antes de mim é ladrão e salteador. O cara roubou meu sermão todo, falou tudo que eu ia falar, né? Me arrependi de ter chegado cedo, porque se eu chego depois que ele pregou, aí eu ia falar, pronto, está tudo resolvido, né? Não ouvi mesmo, né? Mas, queridos, que bom estar aqui. Pastor Santo, obrigado pelo privilégio, oportunidade de poder dividir da palavra de Deus com os homens que estão preocupados em serem homens de Deus nesse tempo, serem homens de Deus na sociedade. E a gente precisa mesmo mostrar a cara, a gente precisa mesmo se mostrar como homens de Deus nesse tempo tão difícil que a gente está vivendo. Nunca foi projeto de Deus que a gente ficasse escondido dentro da igreja. Nunca foi projeto de Deus que a gente ficasse camuflado. Deus não tem agentes secretos no mundo. Deus quer que a gente se mostre. Deus quer que a luz brilhe nas trevas. Deus precisa que a gente viva os valores do Evangelho, que a gente viva os valores da palavra lá fora. E ser homem de Deus aqui no ambiente da igreja talvez não seja uma tarefa muito difícil, porque tudo contribui para isso. A gente vem para a igreja, a gente lê a Bíblia, a gente ora, a gente canta, a gente se abraça, todo mundo cheiroso, bonito, arrumado, tudo nos seus devidos lugares. Então, ser homem de Deus dentro do ambiente da igreja, dentro do ambiente ministerial, talvez não seja uma tarefa das mais difíceis. Mas o mundo clama, o mundo espera, a criatura geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. E é preciso que nós, homens, assumamos a nossa condição de homens de Deus nesse tempo. Homens de Deus nesta sociedade. E aí eu fui buscar o exemplo de um homem que a seu tempo foi homem de Deus na sociedade. Eu gostaria de ler com os irmãos o texto que está em Gênesis capítulo 39. Nesse primeiro momento a gente vai ler os versos do 2 ao verso de número 4, que diz assim: O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa de seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador dos seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo que possuía. Talvez aqui esteja o retrato de um homem de Deus que soube se posicionar numa condição muito desfavorável. A história de José nos dá conta disso.
Quando Jesus fez a oração intercessória, no capítulo 17 de João, no verso 15, a oração de Jesus foi a seguinte: não rogo que os tires do mundo, mas que os livres, ou os guardes do maligno, ou os livres do mal. Jesus não quer que nós saiamos do mundo, não é projeto de Deus que a igreja se torne uma redoma e que a gente esteja fora da realidade do mundo que nos cerca. Deus não nos quer separados do mundo, Ele quer nos separados do pecado, das influências do mundo, mas Ele nos quer presentes no mundo para influenciar este mundo e para que o mundo possa ver a diferença que o Evangelho fez na nossa vida. Só para lembrar, José era filho de Jacó e Raquel. Jacó tinha um total de 12 filhos, 6 com Leia, 12 com Raquel, 12 com Bila e 12 com Zilpa. Eles habitavam em Canaã e diz a palavra de Deus que havia uma predileção de Jacó pelo seu filho José, porque fora gerado na sua velhice. Lendo o texto do capítulo 37, você vai lembrar que, por conta disso, ele foi odiado pelos seus irmãos. A inveja se agravou quando José teve um sonho e a interpretação do sonho colocava José num patamar superior aos seus irmãos. Depois, num outro sonho, ele se colocava numa posição de superioridade também aos seus pais. E a trajetória de José nos ensina algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, nesta ideia de que precisamos ser homens de Deus aonde quer que estejamos. E olhando para a vida de José, nós descobrimos que José foi um homem de Deus dentro de casa. A primeira referência a José, no capítulo 37 do livro de Gênesis, nos dá conta de que ele foi um homem de Deus dentro do seu ambiente familiar. Verso 12 diz assim, do capítulo 37, essas são as gerações de Jacó. José, aos 17 anos de idade, estava com seus irmãos apacentando os rebanhos, sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia a seu pai más notícias a respeito deles. A história de José começa com as narrativas de seu ambiente familiar, seu relacionamento com seus irmãos, seu relacionamento com seus pais e seus encontros com Deus. Existem algumas referências importantes a respeito desse momento da vida de José. A Bíblia declara que ele tinha 17 anos quando essas coisas começaram a acontecer. Isso significa que Deus não precisa dos meus cabelos brancos para fazer o que Ele quer fazer na sociedade através da minha vida. Deus não precisa da minha maturidade. Às vezes a gente tem a tendência de achar que quando chegar a um determinado momento da nossa vida, como se maturidade no processo de nossa maturação natural significasse maturidade espiritual, mas isso não tem relação necessária. José tinha apenas 17 anos, e nesses momentos de sua juventude, ele vive as experiências familiares, e nesse momento de sua juventude, ele recebe revelações de Deus a respeito de sua vida, a respeito de seus irmãos, a respeito de seus pais. Há uma segunda coisa muito interessante nesse momento da sua vida. Ser homem de Deus não nos imuniza
de oposições. E muitas delas acontecem dentro de casa. As incompreensões a respeito dos projetos de Deus são muito comuns, porque só consegue entender os projetos de Deus aquele que vive nessa relação íntima com Ele. E na experiência de José, e talvez na minha e na sua experiência, a gente enfrenta oposições para viver como homem de Deus nessa sociedade, e essas oposições acontecem a partir daqueles que estão bem próximos de nós. É a partir da nossa casa que Deus vai revelar seus projetos para a nossa vida. Então, se eu e você queremos ser homens de Deus nessa sociedade, a gente precisa aprender com José que para ser homem de Deus na sociedade, a gente precisa começar sendo homem de Deus dentro de casa. Esta semana eu tive a oportunidade de ouvir o testemunho de uma senhora. E ela foi abusada aos 9 anos de idade, dos 9 aos 13, por uma pessoa de sua família, e dos 13 teve que morar em casas de várias pessoas. Aos 23 anos, ela se casou com um pastor. E quando ela disse assim, aos 23 anos, eu me casei com um pastor, eu lá do meu lugar onde eu estava, eu fiz assim, acabou o sofrimento dessa mulher, né? Ela tinha contado tanta desgraça até ali, ela disse assim, aí começou o meu inferno. E quando ela disse, aí começou o meu inferno, eu me aproximei para ouvir direito o que ela tinha para contar. E o inferno da sua vida começa porque na igreja ela tinha um homem de Deus, mas dentro de casa ela tinha um agressor. Aí começa o meu inferno. Então, queridos, se a gente quer ser um homem de Deus, a gente precisa começar sendo dentro da nossa casa. A gente precisa começar sendo homem de Deus na nossa relação com esposa, com filhos. A gente precisa começar a ser homem de Deus, trazendo as revelações de Deus para a nossa casa, para a nossa família. Foi assim na vida de José. Mas andando um pouquinho mais na história, José foi um homem de Deus quando foi levado para o Egito. Ele foi um homem de Deus na casa de Potifar. No capítulo 37, a palavra de Deus vai descrever assim, quando esse percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou administrador de seus bens. José foi vendido pelos seus irmãos e agora vai ser levado para a casa de Potifar, e na casa de Potifar existem 2 fatores significativos que acontecem na vida de José. Primeiro, a Bíblia diz que Deus abençoou a casa de Potifar por causa de José. O Senhor estava com José, diz o texto no verso anterior, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do senhor egípcio. No verso 4 diz, Potifar deixou ao seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. O Senhor era presente na vida de José, ainda que naquele momento estivesse vivendo numa condição de escravidão. Somente a ação de Deus poderia tirá-lo daquela cova seca e colocá-lo como um instrumento para abençoar a casa daquele novo homem.
Mas o homem de Deus, na sociedade, precisa ser alguém confiável. As pessoas precisam perceber que não existe apenas um discurso. E a Bíblia diz que Potifar colocou nas mãos de José tudo o que possuía, todos os seus bens. Nesse tempo de tanta corrupção, de tanta mentira, quem confiaria o seu dinheiro a você? Será que as pessoas confiariam a nós, porque identificam que nós somos homens de Deus, que Deus está presente na nossa vida? Será que as pessoas confiariam o seu dinheiro a nós? Os seus recursos? Será que as pessoas confiariam a senha do cartão de crédito, a senha da conta bancária? José recebeu liberdade para administrar os bens de Potifar, porque ele era um homem confiável. Ser homem de Deus nesse momento implica em sermos confiáveis aos olhos daqueles que estão à nossa volta. Em João 1,47, há uma referência de Jesus a respeito de Natanael. A Bíblia diz que, vendo-o passar, Jesus disse: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Não há nada de errado na vida dele, uma vida correta. Alguém que inspira confiança. Esse é o primeiro aspecto da presença de José na casa de Potifar. O segundo aspecto também importante da presença de José na casa de Potifar é que José tinha controle dos seus impulsos sexuais. Outro apontamento fascinante a respeito da vida de José, quando ele passa pela casa de Potifar, é a capacidade de resistir à sedução. Eu não sei, ela devia ser um tribufu danado, né? Mas independente disso, a Bíblia diz que José era bonito de porte e de semblante. E aí deixa eu dar uma dica para você, homem. Não sai de casa e deixa sua mulher sozinha com um homem bonito de porte e de semblante, que vai dar ruim, né? Potifar deu mole. Ele sai de casa, larga tudo na mão de José, e a Bíblia diz que o José era bonito, era um homem bonito de porte e de semblante, de corpo e de rosto. E agora a mulher de Potifar começa a fazer investidas, e as investidas não são assim, lá uma hora ou outra, não. A Bíblia diz que é seguidamente, ao ponto de agarrá-lo e dizer: deita comigo. E a resposta de José à sedução daquela mulher foi o seguinte: eis que o meu senhor não sabe o que está comigo na sua casa, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ele não é maior do que eu nesta casa, nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto és sua mulher. Como, pois, posso eu cometer esse grande mal e pecar contra o meu Deus? José estava longe de casa, longe da família, longe da nação, longe da religião, longe de tudo, longe de todos, abandonado. Tinha todas as justificativas para se deitar com aquela mulher, e a oportunidade se abre diante dele, de maneira absurda. Mas ele era homem de Deus. E homem de Deus capaz de refrear os impulsos da sua sexualidade.
ainda que jovem, consciente de que, a despeito de estar no Egito, longe de tudo e de todos, Deus continuava presente na sua vida. E é a consciência da presença de Deus que faz com que José saia correndo, largue a capa na mão daquela mulher. Talvez aqui esteja um dos fatores que determinam a diferença entre aqueles que são de fato homens de Deus na sociedade. Passando pela casa de Potifar, 2 fatores na vida de José nos chamam a atenção: dinheiro e mulher. Ele soube lidar com dinheiro, ao ponto de ter em suas mãos a administração de todos os bens de Potifar. Ele soube lidar com dinheiro e ele soube lidar com mulher, não permitindo que aquela mulher o seduzisse. Eu lembro que eu estava me preparando para o concílio. O meu concílio aconteceu no dia 22 de fevereiro de 86. E o meu pai disse assim: Dario, hoje é terça-feira, no sábado vai ser o seu concílio, então vamos fazer o seguinte: você vai pregar o seu último sermão hoje, antes de ser pastor, e no domingo de manhã, você vai pregar o seu primeiro sermão como pastor. E eu já não tinha pouca coisa para me preocupar, né, com o concílio à minha frente, e agora eu tinha que preparar 2 sermões, um para terça-feira e outro para domingo de manhã. E nós fomos lá para o culto na casa de um dos irmãos, e um grupo pequeno de pessoas, umas 15 a 20 pessoas, e eu preguei o sermão e tal. E quando terminei de pregar, meu pai foi fazer o encerramento do culto, e eu pensei que ele ia fazer assim, ia orar, vamos embora, né? Ele abre a Bíblia, e aí ele prega um sermão para mim, na frente de todo mundo. Ele diz assim, eu lembro como se fosse hoje o título do sermão do meu pai: Os 2 problemas do ministério. Ele usa um texto lá dos aconselhamentos de Davi para com Salomão, e eu lembro como se fosse hoje ele dizer: olha, cuide das suas finanças, porque o homem de Deus precisa andar de cabeça erguida, não devendo absolutamente nada a ninguém. Segundo, cuide da sua sexualidade, porque muita gente consegue equilibrar-se financeiramente, mas não consegue lidar bem com o sexo oposto. Quando José passa pela casa de Potifar, como um homem de Deus no Egito, na sociedade em que vivia, José foi testado nessas 2 áreas. Com relação às finanças, demonstrou uma integridade tão grande no trato com as coisas financeiras da casa de Potifar, que tomou toda a administração em suas mãos. E com relação à sua sexualidade, quando a mulher de Potifar tentou levá-lo para a cama, ele disse: eu não posso cometer esse mal e pecar contra o meu Deus. Por conta disso, você lembra que José foi levado para a prisão. Então José foi um homem de Deus na prisão. Ele foi um homem de Deus nos momentos complicados da sua vida. Talvez ser homem de Deus quando tudo dá certo, e a gente tem a tendência de olhar a vida cristã por esse prisma, né? O prisma de que tudo vai dar certo na nossa vida. Mas eu queria lembrar que ser homem de Deus não significa estarmos imunes
as lutas e às vezes as decepções. E mesmo nas condições mais difíceis, na prisão, lá estava José na condição de ser homem de Deus. No capítulo 39, nos versos de 20 a 23, a Bíblia diz assim: então o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar em que os presos do rei estavam encarcerados, e ele ficou ali no cárcere. O Senhor, porém, era com José, estendendo sobre ele a sua benignidade e dando-lhe graça aos olhos do carcereiro, o qual entregou na mão de José todos os presos que estavam no cárcere. E era José quem ordenava tudo que se fazia ali, e o carcereiro não tinha cuidado de coisa alguma que estava na mão de José, porquanto o Senhor era com ele, fazendo prosperar em tudo quanto ele empreendia. Não importa o lugar em que a gente esteja, se Deus está conosco e estamos vivendo na condição de homens de Deus, não importa se você está no palácio ou no cárcere, Deus vai abençoar a sua vida do mesmo jeito. José foi leal ao Potifar, não lhe traiu a confiança depositada, mas ele pagou um preço alto por ter rejeitado a sua esposa, a sua mulher. Há uma expressão bíblica na primeira carta de Pedro, capítulo 4, que me chama muito a atenção. A Bíblia diz assim: se pelo nome de Jesus Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Que nenhum de vós, entretanto, padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou quem se intromete nos negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesse nome. Infelizmente, tem muita gente que está padecendo, porque foi pego pela Lava Jato. E gente que se arvorava no meio do povo de Deus para buscar votos, dizendo-se homens e mulheres de Deus. E agora estão sofrendo como malfeitor, como ladrão. José demonstrou para as pessoas que conviviam com ele que a sua lealdade a Deus, a sua fidelidade a Deus e a presença de Deus na sua vida não dependia de circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis. Ele chega no Egito como escravo, homem de Deus. Ele vai para a casa de Potifar e consegue na casa de Potifar a confiança, homem de Deus. Vai para a prisão, a Bíblia diz, Deus está com ele. A presença de Deus é uma realidade na sua vida. Ele testemunhou de que Deus era a prioridade da sua vida, independente da situação. E é interessante que essa foi a segunda vez que a sua túnica foi arrancada e rasgada. A primeira vez, pelos seus irmãos, lá no capítulo 37, quando aquela túnica de cores foi arrancada, rasgada, para ser levada a Jacó e dizer: ó, seu filho morreu. E agora, a sua túnica é rasgada de novo pela mulher de Potifar. E agora lançado no cárcere, humilhado. Mas mais uma vez, a palavra de Deus vai dizer que a mão do Senhor era com ele. A benignidade do Senhor se manifesta na sua vida. E ele acha graça aos olhos do carcereiro, ao ponto dele administrar todo o cárcere. E o carcereiro não sabia nada do que estava acontecendo, porque todas as coisas estavam nas mãos de José. Deus não o desamparou na prisão, mas deu a José
a oportunidade de exercer a sua liderança naquele ambiente. E foi naquele ambiente que ele teve a oportunidade de novo, falar de sonhos, interpretar sonhos, e falar daquilo que já havia acontecido quando ele tinha 17 anos na casa do seu pai, perspectivas de futuro, e as coisas vão acontecendo de acordo com a palavra de José. O padeiro foi enforcado, o copeiro foi restituído ao cargo, mas o tempo passa, queridos. Talvez um dos grandes problemas que a gente tem ao ler a Bíblia é que o texto às vezes não consegue fazer-nos entender o processo, o tempo. Do dia que José decifrou o sonho do copeiro, até o copeiro lembrar-se de José, passam-se 2 anos. Você imagina você ficar preso injustamente por 2 longos anos. E agora, Faraó teve o sonho, e ninguém conseguia decifrar o sonho. Faraó está perturbado, e o copeiro lembra-se que lá no cárcere, o seu sonho havia sido decifrado por José. Foi interpretado perfeitamente por José. Nós lidamos com o perigo do imediatismo. E nós queremos respostas rápidas, queremos que as coisas aconteçam de maneira imediata na nossa vida. E o homem de Deus, nessa sociedade, precisa saber esperar o tempo certo para todas as coisas. E a Bíblia diz no capítulo 41, no verso 14, que Faraó então mandou chamar José. Agora é um momento quando José se apresenta a Faraó para que os sonhos de Faraó sejam esclarecidos. E agora, depois de ter os seus sonhos esclarecidos, a resposta de Faraó àquela situação é a compreensão de que Deus estava com José. E José tem consciência disso quando ele diz assim: isso não está em mim. Deus é que dará a resposta de paz a Faraó. Sabe, queridos, às vezes nós queremos trazer para nós aquilo que não está em nós. E ser homem de Deus implica em reconhecer que quem faz as coisas não sou eu e nem você, mas é Deus através da nossa vida. Às vezes nós sabemos até lidar com as questões daqueles que nos são iguais, mas quando nós somos chamados diante de uma autoridade, e agora José estava diante do Faraó, e ele mantém o mesmo princípio, não muda na sua maneira de interagir. E lá no capítulo 41, no verso de número 37, Faraó reconhece a sabedoria de Deus na vida de José e diz assim: será que vamos achar alguém como esse homem, em quem está o Espírito de Deus? Um homem pagão, um homem ímpio, mas que olha para a vida de José e sabe reconhecer que ele era um homem de Deus. Quando eu olho para a vida de José, eu fico pensando assim: aonde Deus nos colocou?
E nesta tarde aqui nós temos pessoas que Deus colocou em lugares tão diferentes na sociedade. Aonde Deus nos colocou, aonde quer que estejamos, seja nas circunstâncias mais difíceis, como José estava na prisão, seja na circunstância mais elevada, como José diante do faraó, não importa em que posição a gente esteja, o que faz a diferença é se aonde quer que estejamos, nos colocamos como verdadeiros homens de Deus. Para que as pessoas possam olhar para nós e ver, há um espírito de sabedoria. O que ele fala não é simplesmente sabedoria humana. Há um espírito divino sobre a vida desse homem. Deus fez uma reviravolta na vida de José, colocando agora numa posição de liderança. E você percebeu que nas 3 situações, na casa de Potifar, ele ficou administrando todos os bens. Foi para a prisão, administrou toda a prisão. E agora chega no palácio, vai administrar todo o palácio, todo o Egito. E Faraó disse, apenas o meu trono, o resto é contigo. O que mudou? Apenas as circunstâncias. Porque Deus era com ele em todos os momentos e em todos os lugares. A palavra de Deus diz que José foi um homem de Deus também, quando perdoou os seus irmãos. Ele foi um homem de Deus ministrando perdão, reconhecendo que tudo aquilo que acontecera na sua história era um projeto de Deus para preservar a vida de muitas pessoas. No capítulo 50 do livro de Gênesis, no verso 20, o texto diz assim: vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, Deus, porém, o intentou para o bem, para fazer o que se vê nesse dia, isto é, conservar muita gente com vida. Não há lugar para mágoas e ressentimentos no coração de José. E talvez agora, quando ele conversa com seus irmãos, ele vê a realização da interpretação do primeiro sonho, lá do capítulo 37, se realizando na sua vida e na vida dos seus irmãos, consciente que toda a sua vida e toda a sua trajetória estava acontecendo para que ele pudesse ser reconhecido como homem de Deus e fazer diferença na sociedade em que vivia. Existe uma afirmação que se repete na história de José. Em sua casa, Deus estava com ele, lhe dando sonhos. Em sua casa, Deus estava presente, ele era homem de Deus dentro do seu ambiente familiar. Quando recebia as revelações de Deus para si, para sua família. Na casa de Potifar, o Senhor estava com ele, de modo que prosperou. Na prisão, o Senhor era com José, estendendo sobre ele a sua benignidade, dando-lhe graça aos olhos do carcereiro. No palácio, poderíamos achar um homem como esse, em quem haja o Espírito de Deus? Foi a presença de Deus que marcou a vida de José. Foi a presença de Deus que marcou a trajetória de José, para que ele pudesse ser reconhecido como homem de Deus na sociedade em que vivia. Por isso, queridos, se nós queremos ser reconhecidos como homens de Deus nesse tempo, nós precisamos desfrutar da presença do Senhor, investir a nossa vida na presença de Deus. Porque
É a presença de Deus que vai fazer a diferença. Tem muita gente que diz assim, não, crente não pode ser político, porque se crente entrar para a política vai roubar, se crente entrar para a política vai se corromper, se crente entrar para a política vai fazer isso, vai fazer aquilo. José entrou para a política. José ocupou o cargo de primeiro-ministro do Egito. Estava tudo em suas mãos. E mesmo que o ambiente fosse desfavorável, José não se movia pelo ambiente, ele se movia pela consciência da presença de Deus na sua vida. A questão não é se o nosso ambiente é favorável ou desfavorável, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja na nossa faculdade, seja na política, seja na atividade profissional que eu exerço, seja em qualquer lugar, em qualquer empresa. A questão não está nisso, mas a questão é se nós temos a consciência de que de fato somos mulheres e homens de Deus nessa sociedade. Certa vez um irmão da igreja me procurou para dizer que ele estava sendo perseguido no seu ambiente de trabalho. Ele disse, pastor, eu vou pedir demissão, eu sei que o meu emprego é federal, é segurança para minha família, mas eu não aguento mais a perseguição no meu ambiente de trabalho. Eu falei, é mesmo, irmão? O que está acontecendo lá? Porque o senhor sabe, né, pastor? A gente tem que testemunhar de Jesus. A gente tem que testemunhar de Jesus no ambiente de trabalho, e a gente quer fazer uns cultos lá no ambiente de trabalho, e o meu chefe não deixa, e está me perseguindo muito, que não sei o que é. Eu falei, mas quais são os horários que o irmão quer fazer o culto? Não, é um culto 10 horas da manhã e o outro 3 horas da tarde. Eu falei, meu irmão, você não é dono do seu tempo. Durante o seu período de trabalho, você tem que trabalhar. Se você quer usar o seu horário de almoço para fazer culto, você tem uma hora de almoço, você vai almoçar em 20 minutos, depois vai ter 40 minutos de culto, não tem problema, ninguém pode te impedir de fazer isso, porque aquela 1 hora de almoço é sua. Mas de 7 horas da manhã até 11 horas da manhã, depois de 1 hora da tarde até 5 horas da tarde, esse horário não é seu. E você só é homem de Deus no seu ambiente de trabalho se você trabalhar. Não é lugar de fazer, não é horário de fazer culto, é horário de trabalhar. E o seu chefe está certo. Isso não é perseguição religiosa. Isso é horário de trabalho, é diferente. E às vezes a gente inverte as coisas. E a gente não consegue fazer a diferença entre uma coisa e outra. José, ele nos deixa uma grande lição, porque tanto nos ambientes privados, como nos ambientes públicos, seja na intimidade da casa de Potifar, ou na administração dos negócios do Egito, ele foi reconhecido como alguém que gozava da presença de Deus. Deus estava com ele. E a repetição da presença, da declaração da presença de Deus na vida de José vai acontecendo em momento a momento. Ele muda de posição, Deus está com ele. Ele muda de situação, Deus está com ele. E foi a presença de Deus que fez toda a diferença na sua vida. Então eu queria terminar a minha palavra recitando junto com você esta última frase da mensagem. Foi a presença de Deus que marcou a história de José e mostrou que ele foi um homem de Deus na sociedade em que vivia. Vamos dizer juntos? Foi a presença de Deus que marcou a história de José e mostrou que ele foi um homem de Deus na sociedade em que vivia.
Como disse o pastor Leonardo no final da sua mensagem, não basta a gente ser correto nas coisas que fazemos. É preciso que as pessoas enxerguem que a nossa ética é fruto da presença de Deus em nossa vida. As nossas escolhas, as nossas decisões e os rumos que tomamos na nossa vida precisam ser resultados da presença do Senhor. Para ser homem de Deus, é preciso gozar da presença de Deus. E se a presença de Deus é uma realidade, não importa em que lugar a gente esteja na sociedade, a luz de Cristo há de brilhar através da nossa vida. Amém? Vamos orar? Ó Deus bendito, nosso Pai, nós queremos te agradecer pela experiência tão significativa da vida de José. Porque, ó Deus, a partir da sua experiência mais íntima, dentro de casa, junto à sua família, até a sua presença mais pública como líder de uma nação, foi a presença do Senhor que marcou a sua trajetória. Ó Deus, cada um de nós temos sido desafiados pelo Senhor a nos posicionar nesse tempo. Vivemos numa sociedade corrupta e perversa. Mas nós queremos pedir, Deus, em nome de Jesus, que seja a presença do Senhor o fator distintivo da nossa vida. Que seja a presença do Senhor que nos conduza. Seja a presença do Senhor que faça-nos viver de maneira diferente desse mundo. E oramos, ó Deus, para que a nossa vida, assim como a vida de José, possa refletir a Tua presença. Seja em casa, seja na igreja, seja nos negócios, seja na relação com o sexo oposto, seja na faculdade, no relacionamento com os nossos amigos, seja na política, aonde quer que estejamos, aonde o Senhor nos levar, que, ó Deus, possamos manifestar a Tua presença em todo o tempo. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Olá, obrigado por assistir ao canal da Nova Vida SC no YouTube. Se você gostou dessa mensagem, clique no botão de inscrição aqui na sua tela e assim você não vai perder nenhum conteúdo desse ministério. E também nos siga nas redes sociais. Mais uma vez, obrigado e Deus abençoe.